Muito bom dia, igreja. Bom dia aos de casa. Espero que estejam, como o reverendo falou, adorando o Senhor conosco aí mesmo em casa, porque sempre aquele momento em que a gente precisa exercer essa comunhão com o Senhor, exercer o nosso momento de adoração, o nosso momento de louvor, porque sem isso a semana já é complicada. E com isso a gente tem algumas certezas de que Ele vai estar com a gente, certeza nossa, né? A gente precisa disso. Aliás, é sobre isso que eu vou falar hoje, certezas. Dividir um pouquinho sobre isso. E eu escolhi um texto de um livro que eu gosto muito, né? Por mim eu leria tantas vezes, não sei. Conversa Comigo, eu acho o personagem bíblico assim muito interessante, né? É um daqueles que eu pessoalmente gostaria de sentar, vem cá, vamos conversar. Por que você fez isso? Como é que foi? O que estava passando pela tua cabeça? Deixa eu entender um pouco mais, que para mim é fascinante. Alguns não gostam dele, mas eu gosto. Eu estou falando de Jonas, e é lá que a gente vai ver. Abra sua Bíblia em Jonas 1 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Todo mundo já cansado, crianças então já sabem do texto, talvez, não sei se de cor, mas a história toda. Jonas 1, do versículo 1 ao versículo 15. Opa, a gente conseguiu ter na tela? Ótimo. Eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Só um minuto. Agora sim. Novamente. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque sua maldade subiu diante de mim. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor a Tarsis e desceu a Jope e achou um navio que partia para Tarsis. Então, pagou sua passagem e entrou nele para ir com eles a Tarsis, a fim de se distanciar do Senhor. Mas o Senhor fez levantar um grande vento do mar e fez-se uma tempestade tão grande no mar que o navio estava a ponto de se quebrar. Então, os marinheiros tiveram medo e cada um clamava a seu Deus e lançaram no mar os objetos que havia no navio, para com ele diminuir o peso. Jonas, porém, havia descido ao interior do navio e se pôs a dormir profundamente. E o capitão do navio se aproximou dele e lhe disse: Que há contigo, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E disseram cada um a seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem este mal veio sobre nós. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Conta-nos, por favor, por que este mal nos veio? Qual é a tua profissão? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens tiveram um grande medo e lhe disseram: Por que fizeste isto? Pois aqueles homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito. Então lhe disseram: O que faremos contigo para que o mar se nos aquiete? Porque o mar cada vez mais se embravecia. E ele respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vós. Mas os homens se esforçavam para remar, tentando voltar à terra firme. Porém, não conseguiam, porque o mar cada vez mais se embravecia sobre eles.
Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este imediatamente se aquietou. Esse é o texto que todo mundo conhece. Certezas, né? Certezas. Nós precisamos delas. E eu tenho certeza que você tem muitas certezas. E a gente constitui o tempo todo certezas sobre muitas coisas da nossa vida, no nosso dia a dia, da maneira de... Das coisas concretas. Se eu largar uma garrafa de água da minha mão no alto, é lógico que ela vai cair, eu tenho essa certeza, porque eu conheço os movimentos da física. Enfim, a gente tem certezas de coisas que são concretas e temos certeza de outras que vamos construindo ao longo da nossa história. E a palavra que eu tenho para você hoje, como usei o personagem de Jonas, é alguém que, nessa lida da vida, nessa viagem da vida, usando a imagem da viagem de Jonas, você construiu também certezas a respeito das coisas, das relações que você teve com Deus. E isso é muito natural. É muito natural que tenhamos essas certezas. Mas é muito natural também da gente compreender que cada uma das coisas que a gente vem... tem um termo antigo que se chama de aquinhoar, né? Mas eu vou tentar botar um termo mais você vai guardando e vai organizando na tua história essas certezas, como elas estão divididas, guardadas e compartimentadas, né? Eu lá em casa sou relativamente organizado. Às vezes eu acho que até um pouco demais. Então eu tenho as pastinhas todas, né, de documentos. Às vezes eu tenho documentos de 10 anos atrás guardados, podem acreditar. Em pastinhas, com nome e tudo. Quando você se organiza nas suas certezas de alguma maneira, ainda que você não queira, elas estão dentro de você em algumas pastinhas. E é muito importante você saber o quanto cada pastinha, quando você organizou a certeza, se estava na pasta certa e se realmente aquele documento tem sentido. Vocês vão compreender mais. A gente aqui está vivendo, para quem não se lembra, né, e a gente vai dar um overview, de um profeta jovem, um profeta que já tinha um relacionamento com Deus, e nesse ter um relacionamento com Deus, Deus o chama para uma missão mais importante. Não sei se as outras não foram, mas é mais relevante, vamos dizer assim. E Jonas é um hebreu, e todo esse chamado dele, né, como filho de... Ele tem ali, passando pelo reinado de Jeroboão II, rei de Israel, as coisas, o reinado estava ruim. Então era um tempo onde, até mesmo onde ele estava, o ambiente não era o ambiente dos melhores possíveis. Ou seja, ele é um profeta no ambiente hostil, onde o seu reinado, do seu lugar, o seu rei, Jeroboão II, já não era dos melhores, ocorriam coisas bastante negativas, e fora isso nós tínhamos os assírios, o Império Assírio, né? Então, Nínive, e por isso ele foge nesse texto. Se você leu todo o livro de Jonas, é exatamente sobre isso, sobre a fuga de realizar o que Deus manda a respeito de Nínive. Mas Jonas tinha grandes motivações disso, porque Nínive, como capital ali do Império Assírio, naquele momento, era terrível, né? Então imaginem a cena, que os seus governantes, além de si, eles tinham um manual de como torturar os seus inimigos. E alguns documentos falam de que eles pegavam as crianças dos seus inimigos, e, em vez de enterrar, matava e pendurava na frente do local onde foram mortos,
para dizer: é isso que vai acontecer se vocês continuarem me matando. Não deixavam enterrar as crianças inimigos. Era um povo, não era dos melhores. Então Jonas não tinha todos os motivos para odiar, porque eles não eram apenas oponentes, eles eram pessoas que gostavam de matar e tinham prazer, ou seja, existia um manual de como fazer o seu inimigo ser torturado. Isso até arqueólogos, alguns, acharam algumas partes disso. É muito difícil você lidar com alguém que é um oponente, e esse oponente não só é contra você, ele quer destruir a sua imagem mental. Isso tudo, na época de guerra, né, isso em muitas outras áreas, acontecia sempre porque é para desmantelar a parte mental do seu oponente a ponto de ele ficar tão fraco de ele não querer mais lutar. Mas imaginar que é terrível, né? Ou seja, pegar crianças e deixá-las penduradas. Então Jonas tinha muita ira, muita raiva desse povo, e não podia ser diferente. E aí Deus vem, e ele, se você pegou o texto, Deus vem e chama. Imagina você jovem, você é um profeta jovem, e ouve a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, a primeira coisa que você ouve? Olha, Jonas, né? Vamos pegar lá o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a grande Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu diante de mim. A forma como está escrito no original, todas as vezes que se começou uma frase de Deus e falando com o profeta assim, era juízo. Ou seja, a maldade chegou diante de mim, vai lá e fala com eles. Ele, Jonas, opa, chegou a hora, agora sim, esse meu Deus, beleza, esse, porque ele ouviu, ele está vendo o que eu estou vendo, essa maldade desse povo aqui, vai lá e prega contra ela. Então, no primeiro momento, ele está atento à voz do Senhor para dizer o seguinte: prega, porque a maldade chegou, ou seja, é o tom de juízo, é isso que está acontecendo. Porém, só que depois que ele entendeu que a pregação não era para o juízo, e sim para dar-lhe uma outra oportunidade, opa, mudou tudo. É interessante porque numa frase só, num versículo só, existem os dois tons, né? Pregar, peraí, não entendi, é para ir para lá para dizer o quê? Não, é para ir para lá que é para dizer o seguinte: olha, estão fazendo mal, que eu quero dar uma segunda oportunidade. Ele não tem como entender que um Deus que ele serve, alguém que ele caminha, ele chega para ele e diz exatamente o contrário daquilo que ele tem a certeza que não tem sentido nenhum. Então, isso é uma coisa importante, né? Nós sempre pensamos que Jonas está fugindo e tudo, mas faz todo sentido Jonas fugir. Isso tem sentido na história, no que faziam na vida, no momento que ele está vivendo. Mas ele fala assim: não, eu entendo, eu sirvo ao Senhor, mas olha, eu não vou. Então, o texto todo a gente já leu, ele vai para o navio e, enfim, vai ser percebido e tal. E eu acho que a gente vai entrar já no texto para a gente compreender um pouco mais o que a gente pode aprender a respeito dessas coisas, dessas certezas nossas. Porque se eu parasse aqui e fosse fazer uma votação, eu acho que muitos votariam a favor de Jonas, porque tinham certeza. Não, peraí, como eu vou votar contra Deus? Eu sei que não. Por isso que eu digo que o Jonas, para mim, é uma figura, para mim, fantástica, né? Porque eu acho que alguém que pode servir a um Deus e mesmo assim se opor a ele para mim, uma coisa assim fantástica de entender o que passava na mente dele. Eu só tenho texto para a gente aprender. E eu queria aprender com algumas coisas com vocês a respeito de certezas e o que elas fazem na nossa vida, né? Então,
A primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto, que quando Jonas entra no navio e tudo, apesar da relação de Deus com Jonas estar ali em treva, Deus escolhe um momento aonde ele está num barco com outras pessoas que serviam a outros deuses. E vem a tormenta, e tudo ali se agita, se movimenta, a ponto de eles começarem a jogar carga fora, como lemos no texto, e as coisas estão indo embora, e cada um procurando a seu Deus. Esse é o momento ali. A gente precisa aprender que as nossas relações com Deus, lembrem-se disso sempre, têm consequências coletivas. Nós vivemos num mundo onde a nossa liberdade de fazer, de decidir o que queremos, né? Não me siga não, eu faço o que eu quero da minha vida, né? Nós estamos em cada vez mais num momento onde a gente pensa nas questões extremamente pessoais, mesmo sendo cristãos. A nossa individualidade, ela parece que precisa gritar muito mais do que o pensamento coletivo. Nós vemos isso muito na pandemia. Nós precisamos compreender isso, porque vejam, a questão de Deus era com Jonas, mas todo o coletivo em torno dele estava sofrendo junto. Nós não entendemos isso quando nos pensamos enquanto a nossa relação com Deus está ou como está na relação na família, na relação no nosso trabalho. Nós não entendemos que muitas vezes o barco está retumbando para um lado para o outro e muitas vezes tem a ver com uma questão que é sua, como eles estavam pensando ali. As nossas relações com Deus têm consequências coletivas. Quando tivemos o pecado que entrou no mundo, ele entra por um único homem, mas coletivamente cai sobre todos nós. Quando Jesus vem e morre por nós, é por um único homem, mas coletivamente todos nós somos salvos. Nós não entendemos o potencial do um sozinho sobre o coletivo. E aqui nesse texto fica muito claro. Deus quer cuidar de nós individualmente, mas o coletivo faz parte do cuidar dele, sempre foi assim. E a gente não entende isso. Cuidado, eu não sei como eu me atrapalhei com esse negócio de Twitter, eu não tenho, eu acho que tinha, eu não sei bem como, desculpem a ignorância total, mas eu recebo e eu toda hora estou cancelando alguém, porque eu não sei como é que essa pessoa manda e eu estou ligado a ela. Alguém vai me ensinar isso, por que eu estou ligado aqui. Se eu não estou seguindo, como é que eu recebo aquelas mensagens? E aí eu cancelo, como é que eu estou recebendo isso? É impressionante como eu vejo pessoas absolutamente individualistas no seu pensamento, colocam coisas ali que no momento seguinte não é, coisas que só estariam na mente, mas que potencializam um coletivo que é danoso à sociedade. E eu estou falando de qualquer coisa. Algumas coisas, é óbvio que eu não posso falar aqui, mas é qualquer coisa. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, sim, é individual, mas sim, ela tem uma abrangência coletiva, e nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos, porque é dessa maneira que Deus quis. Deus poderia ter resolvido a questão com Jonas antes de entrar no barco, mas ele disse, não, eu quero resolver aqui, no coletivo de pessoas, até que não me conhecem. Esse coletivo de pessoas vai me servir. Esses homens que estavam com ele, que não serviam a Deus, estavam a serviço de Deus, e a gente vai ver isso. Não se esqueçam disso, no seu trabalho, na sua família, a sua relação com Deus, e é para o bem e para o mal. Se a sua relação com Deus se aproxima dele, se as suas certezas são também as certezas dele, o teu coletivo não vai ser agitado como está aqui. Acredite nisso. E se acontecer, ore ao Senhor e seja parte da solução. A gente precisa retirar dos nossos pensamentos, do nosso dia a dia,
a, a visão do individualismo. Nossa cultura aqui, desse lado, nós perdemos muita coisa. Eu vou contar uma história para vocês de um amigo que, há muitos anos atrás, teve que trabalhar na Alemanha. Ele estava trabalhando na Alemanha e um belo dia, né, carioca aqui e tal, ele me contou essa história. E eles pararam num sinal para atravessar, local certo, semáforo ligado e tal. Estava uma mulher com uma criança na mão. E ele estava com um amigo para atravessar a rua. Pararam, olharam, rua vazia, sem movimento. Mas o sinal estava aberto para os veículos. Rua parada, sem movimento. E ele se movimentou para atravessar, porque ele estava no semáforo, mas não tinha carro. É o que eu e você faríamos aqui. E o amigo dele segurou o braço. Aí disse, ué, o que foi? Por que a gente não atravessa? Não tem ninguém, olha para o seu lado. Está vendo aquela criança? Você está ensinando aquela criança o que não fazer. Aqui na Alemanha a gente não faz assim. A gente espera, porque aquela criança vai olhar você fazer e ela vai subir e crescer num adulto que vai achar que tem que avançar, atravessar e se aproveitar disso. É muito diferente a maneira de pensar. Aí está a figura do coletivo. O individual é menor do que o coletivo, ainda que eu possa fazer. E a gente não entende isso. Não é sequer de verdade parte da nossa cultura. Mas é para Deus. Para Deus, o coletivo é muito importante. Tome cuidado com as suas certezas individuais, em que pastas estão da sua vida, onde elas estão, porque a cultura do coletivo em outros lugares do mundo está sendo melhor preservada do que na nossa cultura. E isso é muito perigoso. E vamos para o segundo ponto. O segundo ponto aqui é muito interessante, porque aqueles homens, no meio daquela confusão, ele vai e a primeira coisa que eles fazem, todos eles, se você olhar no texto, eles começam, cada um, tem deuses diferentes, olhar para o seu Deus e falar com o seu Deus, olha, o que está acontecendo? Aonde eu sou responsável por isso? Cada um deles está sondando o seu coração com o seu Deus para tentar entender o que estava, menos Jonas. Eles sondavam o seu próprio coração, eles buscavam em si e estavam querendo entender o que está acontecendo. Por isso que o capitão do navio chega e fala para ele, olha, praticamente ele diz o seguinte, está todo mundo sondando, está todo mundo olhando para dentro de si, por que você também não faz isso? Por que você não se sonda? Por que você não procura dentro de você e com seu Deus o que está acontecendo? Porque nós estamos fazendo isso. E a pergunta para você que fica, você está fazendo isso? Você busca fazer isso? Aqui Deus colocou pessoas que não creiam em Deus para ensinar para um profeta que precisava sondar o seu coração. Ah, Epifânio, mas ele já sabia. Ok, nós precisamos fazer isso. Quando nós cantamos a música aqui agora, essa última música, canção, né? Cura minhas cicatrizes, qual é o termo certo? Sara minhas feridas. Olha, se eu botar uma lista de coisas para você olhar na questão das coisas que Deus pode fazer na tua vida, certamente você vai mostrar as feridas que estão visíveis e você as conhece de alguma forma, ou causam dor. As certezas são as últimas coisas que você vai olhar, porque elas não estão, num primeiro momento, te fazendo mal. Por isso a gente tem que ter um cuidado enorme de estar nos sondando para entender exatamente. É bom que essa música fala das estruturas e sacode as estruturas, né? E tem que sacudir mesmo, para sacudir com as nossas certezas. E olha o que Jonas diz. Jonas chega e fala, ele diz, sou hebreu e temo ao Senhor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Aí eles deveriam parar e dizer, você está ouvindo o que você está dizendo? Se eu estou lá, eu digo, vem cá, você é hebreu, é profeta,
Você teme, você entendeu o que você está falando? Você percebeu a dimensão? Tanto que eles vão dizer assim: por que você fez isso? Nós precisamos sondar, porque muitas vezes existem coisas dentro de nós que nós declaramos que somos, mas absolutamente não agimos como tal. Por isso, precisamos sondar, porque Deus quer curar isso. Não só as nossas feridas nos doem, mas as nossas certezas podem trazer coisas terríveis para a nossa vida, coletivamente para os nossos familiares, coletivamente no nosso trabalho. A gente esquece que a gente é muito mais do que a gente faz, do que a gente diz fazer. A gente tem muita dificuldade nessas certezas. Eu tenho certeza que Jonas tinha também, porque a verdade que ele trazia a respeito dos ninivitas era tão forte, que era impossível mudar essa história. Isso estava cauterizado dentro dele. Não havia negociação possível. Então, aquela verdade é muito complicada. E para quem gosta disso, isso é uma das armadilhas que nós temos mentais, né? Armadilhas que nós criamos em nós mesmos. Às vezes a gente prefere morrer a ter que dizer que se enganou sobre uma certeza nossa. Está acontecendo isso com você? Você cria um monte de histórias, você conta um monte de variações, mas não, eu errei, não é isso. E foi o que Jonas fez. Ele preferia morrer. E aí é o último ponto do nosso sermão de hoje. Ele, diante daquilo tudo, diante de Deus e diante de tudo que estava acontecendo, ele sabia que ele era o problema. Ele sabia que ele saindo dali, e ele diz para os homens: vamos jogar fora. Mas reparem que os homens falam. No primeiro momento, vão jogar fora. Imediatamente a cena seguinte do versículo é que ele pegasse e jogasse. Não, eles continuam remando. Eles continuam tentando outra solução, tentando escapar daquilo ali. Eles não entendem que aquela é a solução melhor. Aqueles homens estão servindo ao Senhor mais uma vez para dizer o seguinte: não é esta a solução. Jonas, essa é a sua, mas para nós não é essa a solução. Eles tinham outros deuses, mas esses homens, e a gente sabe, e todas as nações servem ao Senhor, mesmo sem saber. Então eles estavam ali ensinando um profeta, ensinando alguém que conversava com Deus, que orava com o Senhor, talvez como você, que ore como o Senhor. E às vezes você se encontra com alguém que vai te dar feedback. Aliás, aqui eles deram um monte de feedback, né? Por que você está fazendo isso? Por que essa história? Por que isso tudo? O que a gente precisa aprender por último aqui, que é exatamente o que esses homens tentam ensinar para ele, e ele não compreende, Jonas, só vai compreender, nem sei se compreendeu na totalidade, mas mais tarde. Algumas certezas não podem seguir viagem na vida. Elas é que precisam ser jogadas fora do barco, e não Jonas. Entenderam? Algumas dessas suas certezas precisam ser jogadas fora do barco, e não Jonas. É que os homens tentaram dizer para ele: não vou jogar. Quando eles chegam no limite, aí eles jogam. Ele joga Jonas e suas certezas, porque são as certezas que estão atrapalhando tudo ali. Não é Jonas em si. Nós precisamos entender a diferença que Deus trata e quer tratar cada um de nós. Ele quer tratar cada um de nós de uma maneira cuidadosa e amorosa. O que nós aprendemos lá atrás? É a questão do pecado. Deus ama o homem, abomina o pecado. Existem coisas que precisam ser
retiradas e jogadas fora. E nesse caso aqui, não é nem uma figura de linguagem, né? E talvez você tenha recebido feedback de muita gente perto de você a respeito de certezas suas. Se você tiver o feedback de pessoas que querem perto de você, que falam que situação A, B ou C a respeito de você não é legal, olha o que você está dizendo, como esses homens falaram, é melhor ouvir, porque é melhor ter perto da gente pessoas que não querem jogar a gente do barco, não é verdade? É bom ter pessoas ao nosso redor que não querem jogar a gente fora do barco, querem então somente resolver o problema, ainda que você não queira resolver o problema, ainda que você não entenda que aquela certeza é um problema, porque na verdade o que precisa ir para fora do barco é a certeza, porque o caminhar da tua vida precisa ser diferente. Pense nisso. Pessoas que estão ao teu redor, os teus atos são coletivos. E se você tiver como Jonas teve aqui, esses homens que sequer serviam a Deus, próximos dele, e dizendo o seguinte: não queremos isso, não queremos te jogar fora, mas algo precisa mudar, porque senão todos vamos morrer. Guarde as suas certezas, as certezas que você não precisa seguir viagem, elas precisam estar fora. E a gente só vai saber isso se a gente estiver sempre sondando nosso coração, sempre olhando aquelas pastinhas das certezas, sabendo se ela tem algum tipo de sentido mais. Jonas tinha todo o sentido da vida, porque o que eles faziam, os ninivitas faziam, era muito ruim. Mas quando Jonas vai lá no final do livro, e aquele povo passa a servir o Senhor, são 120 anos que se passam, um povo que se debruçou o Senhor, que entendeu que o que faziam estava errado. Nós não sabemos quantas gerações foram tocadas naquele povo, mas Deus sabe. O olhar de Deus sobre a humanidade sempre é muito maior do que um pontinho só. Eu já preguei sobre isso para vocês aqui. Aquele momento do dia, da semana, quando você olha uma coisa, Deus não está vendo isso acontecer, deixa nas mãos do Senhor. A tua certeza tem que estar organizada dentro de você, na mesma pasta que Deus diz. Pode guardar essa certeza. Certeza da salvação, da minha presença, de que o que eu mando é para ser cumprido, do que o meu caminhar. Porque se não for assim, a gente começa a querer governar a Deus, e isso nunca vai dar certo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, faz agora, queremos te rogar, Senhor Deus, para além das feridas, Pai, que tu nos cure, tu olha as nossas certezas, Pai. Cuida destas, Pai, porque muitas vezes com essas certezas, Pai, provocamos o caos na nossa vida e coletivamente. Não queremos mais sermos portadores disso na nossa trajetória de vida. Faz aprender a sondar-nos a nós mesmos e entender, Pai, os males que algumas certezas, algumas que não são aquelas, Senhor Deus, seladas por Ti, batizadas por Ti, faladas pelo Teu Espírito Santo no nosso coração, que devem permanecer. E, ó Senhor, coloca em nós, Pai, a certeza que precisamos jogar fora mesmo, nos abrir mão delas, Pai. E, Senhor Deus, seja misericordioso conosco, como Tu foste com Jonas, dando oportunidade de pessoas que estão ao nosso redor, falando para nós, Pai, nos dando retorno, Pai, do que fazemos, Senhor Deus, e tenhamos a humildade de ouvir a Tua voz também através daqueles que não Te servem, porque no fim todos nós Te servimos. Se conosco, nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus, amém.